Bem, amigos, estamos aqui direto de São Paulo, dia 10 de junho, são 3h10 da tarde. O Brasil jogou contra a Escócia e conseguiu uma vitória sofrida, 2-1. Estamos aqui na mesa com Digão, Marcel, Fernando e Beto. Gostaria de saber a opinião de cada um sobre esse jogo, um jogo que foi um jogo muito difícil, mas pela tradição, o primeiro jogo da Copa é sempre um jogo muito difícil. Primeiro, o Digão está muito agitado e queria saber a opinião do Digão sobre esse resultado. Eu peço licença mesmo para pegar uma batatinha. Boa tarde. Antes de mais nada, como disse nosso amigo Marcel ali, ele vai pegar a batatinha. Mas, como eu já havia previsto, o Brasil ganhou esse jogo de 2-1. Foi um resultado até bem provável. Todo mundo sabia que ia acontecer isso. A Escócia ia retrancar. O Brasil ia ficar o tempo todo atacando. Só que a Escócia veio e atacou. O Brasil fez um pênalti e tomou um gol da Escócia. Enfim, o Brasil agora vai caminhar para diante da Copa. Vai pegar o Marrocos, que é um time muito mais forte que a Escócia. E vai ser um outro esquema de jogo. Veremos o que vai ser, o que vai acontecer. Beto, o que você achou da entrada do Denilson nesse jogo e do Leonardo? Realmente eles mudaram o aspecto da partida? Primeiro, boa tarde a todos e aos amigos aqui da mesa. A grande diferença que faz o Denilson é a falta de, vamos dizer assim, a diferença é que ele não fica passivo no jogo. Ele gosta de participar, ele não consegue ficar parado. E o Bebeto é um cara que espera mais a bola. O Denilson, como no primeiro lance ele provou, ele vai atrás do jogo, ele pega a bola, vai pra cima. E isso acaba motivando até os companheiros. Eu, antes de mais nada, queria agradecer o convite aqui de ter participado dessa mesa. E... Fernando, você na Copa de 94 esteve conosco e a gente não poderia deixar de convidá-lo para participar da mesa redonda de 98. Pois naquela oportunidade eu me recordo, nós estivemos aqui e a mesa era composta também de um tal de Marquinhos. Verdade. Que no momento... Marquinhos, no momento, ele tá dormindo. Foi uma boa vitória, Fernando. O Brasil ficou um pouco deficiente, talvez, na ligação da defesa para o campo de ataque, que foi a minha impressão. Eu concordo, mas eu acho que, acima de tudo, o time vai ter que pegar ritmo. E depois de pegar ritmo, eu acho que pode tropeçar. Pode tropeçar e, para mim, a Argentina é campeã. Marcel, o que você não concorda com o Zagallo? Eu não concordo, porque não dá, né? Você vê que o time não foi bem, o time... Marcel, pra você, quem tem que sair do time titular? Acho que o time titular tem que ser esse time que jogou no segundo tempo, porque o Bebeto no meio... Ou seja, sai Giovani, entra Leonardo. O Giovani não tá jogando nada. O Leonardo pegando a bola no meio... Espera um pouquinho, sai Bebeto... E a bola pro Ronaldinho. Sai Bebeto, entra Denilson. Sai Bebeto, entra Denilson. Mas o time não fica torto? O time não fica torto? Aí, isso que é bandeira. Não. O time não fica torto, Roberto? A tendência é essa, mas daí tem que ter a disciplina tática do jogador de não cruzar o campo e ir para a ala esquerda. E acionar o Cafu, não pode esquecer do Cafu. O time não pode jogar torto quando tem um lateral da qualidade do Cafu. Tem que tocar mais pela direita, mesmo sendo o Leonardo. Pelo menos o Leonardo se apresenta, mas ele tem muito mais fôlego que o Giovani. Então, capaz do time ficar mais torto se tiver um Giovani parado na direita do que um canhoto como o Leonardo se movendo pela direita. Mas você acha que se o Giovani começar jogando, aliás, se o Leonardo começar jogando, você não acha que isso vai ficar uma tendência muito ali pela esquerda? Não vai piorar a situação? Em vez de variar direita, esquerda? Poxa. O Giovani me pareceu que ele sentiu o primeiro jogo da Copa. O Giovani é um craque, é um jogador muito bom, fez uma exibição excepcional nesse campeonato espanhol desse ano. Eu acho que o Giovani sentiu o primeiro jogo da Copa. Não seria o caso de tentar de novo o Giovani. O problema é que o Zagallo não tem opção, né? Não tem opção, né? Nessa posição. Não, o Emerson não é um jogador ofensivo. Não é, ele é volante, mas ali ele vai fazer o quê? Tiro, pô, não tem o que fazer. Pode ter sentido, agora o fato é que no segundo tempo a coisa foi bem melhor mesmo. Foi muito mais movimentado, talvez até em contingência ao placar. Aquele 1-1 que estava pesando muito pro time brasileiro. E o time, logo que o Leonardo entrou no segundo tempo, inclusive ele ficou falando vamos lá, incentivando. E isso acho que pode ter mudado um pouco ali. O César Sampaio, que ninguém esperava nada, foi lá e fez o gol. Mas fez o pênalti. Fez o pênalti. Tá bom, Povilho?
eu gostaria de saber de vocês qual foi o melhor jogador em campo. Para mim, Cafu e Rivaldo, 2 destaques. Rivaldo foi para cima, não sentiu a estreia da Copa, tá certo? Não sentiu. Cafu foi para cima, fez um gol foi contra, não sei se foi do Cafu, se foi contra. Ele foi para cima, não teve medo, correu, disputou todas as bolas. Roberto Carlos também foi bem. Dunga não foi bem, mas o Dunga é uma liderança, isso a gente vê dentro de campo. Você quer saber quem foi o melhor? Ah, tá. Então eu queria saber de vocês, para mim, Rivaldo e Cafu, os destaques do jogo. Marcel, para você. Rivaldo também pra mim e Cafu. Também Leonardo foi muito bem depois que ele entrou. Melhores campos. Eu discordo um pouco de você quando você fala que o Roberto Carlos jogou bem. Não achei que jogou tão bem assim, não. Estava apagado. Cafu, muito superior. Na zaga também, aquela zaga Júnior Baiano tinha que ter um pouco mais de menos infantilidade. Ser um pouco menos infantil. Mais sério. Ele fez uma falta perigosa, que ele colocou o braço em cima do adversário, que foi... Isso, se for dentro da área, os negros dão pênalti. Mesma coisa que o Castrilli fez aqui. De triste memória para alguns. Agora, aquele Hendry joga muito, né? Roberto, o que você achou? O Hendrix. Roberto, melhores em campo. Sem dúvida, o homem do jogo foi o Cafu. O Cafu correu, ele foi solto, driblou, cruzou. Muito bem o Cafu, o homem do jogo, o Cafu. E só sinto pena do Ronaldo ter sido muito pouco acionado. Toda vez que ele pegou na bola, foram poucas às vezes, mas ele jogou muito bem, fez jogada, quase fez um gol. Então precisa usar mais a habilidade do Ronaldo, não pode deixar ele tão sozinho lá na frente. O Dunga diz ser capitão. Só o capitão, aquele que grita, não é capitão. Ele não tem comando. Se ele simplesmente falasse, entendeu? Aí sim ele ia ter comando. Se ele simplesmente olhasse, entendeu? Olhava pro jogador, por exemplo, pro Giovani, olhava pro Giovani. O Giovani já ia saber o que ele tá fazendo, o que ele teria que fazer. Eu acho que o Digão falou uma grande besteira. Eu não concordo com ele. Assim como os integrantes dessa mesa, acho que ele falou muita besteira, mas não vamos pensar. Eu acho que agora eu queria saber aqui dos companheiros da mesa, inclusive do anfitrião da casa, do Gol Ipioca. O Gol Ipioca, na opinião. Olha, pra mim o gol Ipioca foi, sem dúvida, o gol do César Sampaio. Um gol de ombro, consciente no ângulo. César Sampaio, o Dunga não fez uma boa partida, mas o Dunga é sim uma liderança dentro da seleção brasileira. Ele pode não jogar bem, mas ele comanda a seleção brasileira, ele grita, ele organiza e ele esteve bem no meio de campo. Não correu muito, porque não corre mais mesmo, já tá velho e não corre mais. Mas no lugar dele, você queria quem? Não tem mais ninguém pra pôr no lugar dele. Zé Elias é bom no Corinthians, na seleção não é lugar pro Zé Elias. O gol Ipioca, sem dúvida, foi do escocês que marcou o pênalti. E eu fico com você, o gol Ipioca foi o gol de pênalti, que foi um gol muito importante para a Escócia e eles podiam ter complicado muito a vida do Brasil. Eu concordo plenamente com o Roberto e o Fernando. O gol Ipioca fica para os escoceses. Eu acho que o Zagallo está completamente equivocado, ele está se desdobrando perante o futebol que a seleção está apresentando e o que o Denilson está apresentando. O Denilson tem condições plenas de ser titular da equipe. Bom, pro Marcel, o Zagallo está desdobrando. César Sampaio, pra mim, hoje, foi um acidente. Acidente no primeiro gol, acidente no pênalti. Ele tava lá e aconteceu. O que seria isso? Companheiro Digão mesmo com a boca cheia? Pois é, nosso companheiro Marcel aqui tá reclamando, porque eu sempre dito para nós... O Digão volta daqui a pouco. Eu concordo muito com o Fernando. E concordo também com o Marcel. Eu acho que está na hora de experimentar o Leonardo no meio de campo ao lado do Dunga. Ele tem fôlego e tem mais qualidade técnica do que o César Sampaio. E esse termo acidente é perfeito. Os dois gols foram acidentes. Um gol contra, jogada do Cafu, sim, mas um gol contra. O lançamento do Dunga, que também deve ter sido o único na carreira. Não, o Dunga é muito limitado, você sabe bem disso, né? Acabou o primeiro jogo, o Brasil ganhou, isso que é importante, somos 3 pontos. Nós voltamos depois do jogo do Brasil contra o Marrocos. Um abraço, amigos do Brasil.